Olá, um bom dia a todos, eu intenciono que todos estejam bem. E hoje nós vamos dar início aqui aos nossos trabalhos com a palavra. Deixa eu dizer para vocês que hoje os cachorros estão que estão, viu? Gente, ontem tivemos um problema técnico que só foi resolvido depois das 10 da manhã. Então assim, contudo, estamos aqui hoje dando continuidade e eu desejando uma ótima sexta-feira para vocês. Vamos orar o Salmo 91 e o Salmo 23. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará à direita do Senhor. Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, somente em ti eu confio, porque tu me livrarás do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Tu me cobrirás com as tuas penas e debaixo das tuas asas eu estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Eu não temerei espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem a mortandade que sobe ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, pois eu não seria atingida. Somente com os meus olhos eu verei a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio. Do Altíssimo eu fiz a minha habitação. Nenhum mal me acontecerá, nem praga alguma chegará à minha casa. Porque deste ordem a teus anjos a meu respeito, para que guarde todos os meus caminhos. Eles me sustentarão com suas mãos, para que eu não tropece com os pés em pedras. Eu pisarei o leão e o áspide. Eu calçarei os pés do filho do leão e da serpente. Os que tão encarecidamente me amou, eu o louvarei. Poloei no alto retiro, porque conheci o seu nome. Eu o invocarei, e ele me responderá. Estará comigo na angústia e me livrará, e eu o glorificarei. Me dará abundância de dia, e me mostrará a minha salvação. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia pela vereda da tua justiça, por amor do teu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim seja, assim está feito. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que intercede por nós junto ao Pai, intenciono esta oração do Salmo 91 e do Salmo 23 em favor das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos filhos, dos nossos netos. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma a nossa frente, guarda-nos, vai livrando-nos, Senhor, dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa, dos homens sanguinários, dos saqueadores, dos malfeitosos, Senhor, dos latrocínios, ó Pai, querido Deus, livra-nos, Senhor, dos estrupadores, das línguas maliciosas, dos fofoqueiros, dos maledicentes, Senhor, aqueles que só fazem o mal, aqueles que se reúnem nas rodas dos escarnecedores, nós te pedimos, ó Pai, livra-nos, Senhor, de todos esses que só pensam e tentam fazer o mal e prejudicar aqueles que buscam levar as suas vidas com dignidade, com honra, e às vezes até tropeçando e caindo, Senhor, mas se levantando pela tua graça e caminhando junto a ti. Querido Deus, te agradecemos por este dia, te agradecemos por esta hora, te agradecemos pelas nossas vidas, te agradecemos pelo pão de cada dia. Querido Deus, te agradecemos pelo teto que nos cobre, pela cama que faz descansar o nosso corpo, pela água que nos banha e mata a nossa sede. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos e principalmente pelo teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que um dia morreu e ressuscitou da cruz em favor de nossas vidas, em favor da remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos de todo o coração, assim seja, assim está feito. Amém. E a palavra de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 16. Gente, e hoje a mensagem está forte. Se você sentir em seu coração, fique e ouça. Aqui nós temos Gênesis, capítulo 26, Agar e Ismael. Versículo 1 diz: Sarai, mulher de Abrão, nessa época, nem Sara e nem Abrão havia recebido a troca de nomes, tá? Porque Sara passou a ser Sarai, Sarai passou a ser Sara e Abrão passou a ser Abraão. Então, continuando. Sarai, mulher de Abrão, não tinha lhe dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia, Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixou ter filhos, tenha relações com minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu a Agar para ser a sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei em seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem? Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde você está indo?
Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse ainda mais: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tanto que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos os povos e todas lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela. E ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? E por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Palavra do Senhor. O que eu quero trazer aqui nessa passagem, ilustrada com a vida da Agar, é que você entenda que as Escrituras Sagradas deixam muito claro que Agar, depois que se viu grávida de Abrão, Agar, segundo as Escrituras Sagradas, começou a destratar a sua própria dona. Mas vamos lá. Vamos colocar aqui cada um no seu devido lugar. Sarai era matriarca. Era a esposa de Abrão. Era como nós chamamos de uma imperatriz. Tinha poder, tinha posses, tinha domínio. Com certeza, isso aqui eu falo com certeza, Sarai, quando viu Agar grávida, e Agar passou a ter regalias, não tenha dúvida disso. Ainda que as Escrituras não digam aqui, com certeza Agar passou a ter regalias. Por quê? Porque estava grávida de Abrão. Com certeza Agar passou a ter a atenção de Abrão. E isso incitou, eu vou dizer assim, os ciúmes em Sarai. Sarai começou a instigar Agar de forma imperceptível. E eu estou usando termos muito claros para o tempo da atualidade para que você possa compreender. Aqui. Agar não teve opções de escolhas, não teve voz ativa, não tinha condições de se posicionar. Observe que aqui as Escrituras Sagradas mesmo dizem que quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade. Então, Sarai era uma mulher já velha, vou colocar assim, de idade bastante avançada. Agar, jovem, provavelmente egípcia, bonita, tá? Com toda, na flor da idade, com todo vigor. Sarai começou a ter ciúme, sim, e instigar essa moça, sim, sem medo de errar. Mesmo que isso aqui não esteja nas Escrituras Sagradas de forma direta, quem lê com atenção consegue ver isso nas entrelinhas dessa passagem. Desesperada, veja bem, uma escrava que não tinha poder ativo, que não tinha poder de escolha, que não podia ter voz para dizer o que queria, mas que provavelmente, com toda certeza, mais uma vez, sem medo de errar, era uma jovem mulher bonita e que tinha sonhos. Continuando aqui. Em meio ao seu desespero, sendo instigada pela própria dona, sem opção, começou a revidar. Nós estamos falando aqui a lei da causa e do efeito. Você faz e o outro responde. Consegue observar aqui? Como uma escrava, ela não podia ter voz ativa. Mas, como mãe de um futuro filho e herdeiro de Abrão, ela se posicionou. Poderia não ter respondido à altura, mas passou a mudar o seu comportamento. Na aceitação dos carinhos, da atenção de Abrão, dos mimos que com certeza Abrão passou a presenteá-la, afinal de contas era o seu primeiro filho, ali com Agar, era o seu descendente, e possivelmente na mente de Abrão ele seria o seu herdeiro, o seu único herdeiro. Então nós estamos aqui diante do poder financeiro, nós estamos aqui diante de um poder de autoridade, estamos aqui diante de um poder governamental, eu vou colocar esse governamental entre aspas, porque pelo menos ali, naquele clã, como mãe de todos, Sarai mandava. Como mulher de Abrão, Sarai mandava, era o que ela queria. E o que ia poder então fazer uma simples escrava? Mas Sueli, Sarai,
foi mãe de Isaac, não importa. Ela foi mulher, assim como eu e você, ser humano como todos nós, cheia de falhas e defeitos. Não vamos aqui enfeitar Sarai, certo? Simplesmente porque ela é a mãe de Israel, de Isaac, perdão. Compreende aqui? Vamos colocar as coisas, é por isso que eu digo, as pessoas têm o hábito de romantizar as escrituras sagradas, de romantizar aquilo que é verdadeira pregação e trazer ao ser humano a consciência da verdade. Nós estamos falando aqui de uma matriarca, de uma imperatriz que se viu enciumada e não conseguiu conter-se com aqueles ciúmes, não conseguiu controlar e começou a reagir, a agir, na verdade, de forma proporcional contra aquela pequenina. Pequenina não por ser escrava. Pequenina por ser submissa a ela. Pequenina por ser impotente, porque Agar era impotente dentro da colocação de uma escrava. Impotência. Talvez você mesma já tenha vivenciado uma situação de impotência, na qual você não tinha voz ativa, na qual você foi tida ou foi vista como mentiroso, mentirosa, na qual você foi julgada por alguém que você, além de ter lhe doído a alma, você sabe que não era verdade. Quantas vezes no momento até mesmo em um momento de doença, até mesmo em um momento de perda, você perdeu alguém morreu, alguém partiu, e você se sentiu impotente por não fazer nada, porque não estava na tua ossada, eu vou colocar assim. E é a questão aqui de Agar. Eu vejo a maioria das pessoas colocando como a serva, a empregada, a subordinada, a Sarai, como se não tivesse valor. Mas olha, o valor dela foi reconhecido por Deus. Veja bem, a partir do versículo 10, aqui na outra folha, aqui, virando aqui, a partir do versículo 10, diz assim: e o anjo do Senhor disse também, quero que você guarde isso daqui. Ismael, para você que não sabe, Ismael é o pai da nação árabe. De toda aquela nação do lado do Oriente, é a nação árabe. Ismael é pai dessa nação. Observe aqui que o anjo do Senhor, outra coisa que eu quero te ensinar aqui, tá? Quando você vê nas escrituras sagradas, dizendo o anjo com A maiúsculo, saiba que esse A maiúsculo aqui, ele é representado como o próprio Deus que fala. Quando você vê o anjo escrito com A minúsculo, saiba que é um anjo enviado pelo Senhor. Isso aqui, quem estuda teologia, aprende isso aqui, essa diferença. E eu estou passando para você obter esse conhecimento, tá bom? Então o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja tão grande, eles serão tantos que ninguém poderá contá-lo. Você pode contar as nações, todo aquele povo, a nação árabe, e todos os seus descendentes? Como aquele povo são numerosos, as mulheres costumam ter mais de 20 filhos. E até hoje, para você que não sabe, na cultura árabe, daquele lado dos povos orientes, uma mulher boa é uma mulher mais gordinha, tá? E uma mulher que pode dar para mais de 10 filhos. Entenda isso. Isso é uma questão de cultura. Continuando aqui. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Aqui mesmo ele afirma que Deus ouviu os gritos de aflição de Agar. Preste muita atenção nisso. Escrava, impotente, sendo menosprezada, rejeitada pela própria dona, não teve a opção de escolha. Vamos colocar os pingos no ir. Agar foi obrigada a deitar e transar com Abrão, porque ninguém faz filho por telepatia, tá bom? É por isso que eu digo, as pessoas têm o hábito de romantizar as escrituras sagradas. Vamos colocar o pé no chão e ser bastante racional aqui. Uma escrava, imagine você trabalhando em uma determinada empresa, frequentando um lugar religioso, frequentando uma casa, precisando de um local para morar, e o chefe de família daquela casa lhe obriga, ou o chefe daquela empresa lhe obriga a transar com ele se você quiser o teto, ou se você quiser a comida, ou se você quiser o emprego. Pense nisso. É para essa realidade atual que eu estou te chamando você. Continuando aqui, olha o que ele diz. Esse filho será como um jumento selvagem, e ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Aqui, o anjo do Senhor está dizendo para ele, Agar, ele será tão bravo. Mas tão bravo, será forte, ele será valente, ele será aquela pessoa que dificilmente alguém conseguirá derrubá-lo. Ele será aquela pessoa que dificilmente as pessoas vão confiar nele, mas ele não terá aquela confiança total nas pessoas. Agora vamos olhar para um outro ângulo. Quando a gente olha para um outro ângulo da história,
depois do nascimento de Ismael. Pense nessa criança sendo humilhado por ser filho de uma escrava, sendo rejeitado pela própria Sarai, por conta do ciúme, porque Ismael nasceu, então com certeza Abrão ficou feliz da vida e proporcionou àquele filho, não foi só bens materiais, proporcionou amor, proporcionou atenção, proporcionou carinho, porque para Abrão, aquela criança era filho dele. Então preste atenção aqui, que nessa passagem nós temos duas linhas de submissão. A da Agar como escrava, agora a da Agar mãe, vendo seu filho humilhado, desprezado, rejeitado pela sua própria dona, porque Agar não deixou de ser escrava. Mas o anjo do Senhor disse que Agar voltou. E aqui está o ponto forte dessa passagem. Preste atenção. O ponto forte de realização. Nós temos dois pontos fortes de realização dessa passagem do capítulo 16 de Gênesis, da história de Agar e de Ismael, que diz o seguinte. Quando você lê, eu sempre digo, quando você lê as escrituras sagradas de forma emotiva você terá as suas respostas. Mas quando você coloca o pé no chão e pede para que o Espírito Santo de Deus te mostre, ele te dará o raciocínio, a lógica, entendeu? Não a motivação, não os sentimentos. Para que você veja com atenção a história da época, no quadro daquela época, com eles no deserto, Sarai como uma imperatriz, mãe, poderosa, com condições financeiras, com poder, com status, e esposa de quem? De ninguém mais, ninguém menos que o próprio Abrão, o escolhido do Senhor. Então qual é o ponto forte aqui e os pontos de realizações? Nós temos aqui, Agar, primeiro ponto, ela estava disposta. Por que disposta? Porque quando o anjo do Senhor falou com ela, ela não hesitou. Então ela esteve disposta, ela se disponibilizou. Ela não hesitou. Então Agar esteve disposta a voltar humilde para Sarai. E apesar de ter sido, sim, maltratada por ela não hesitou quando o anjo do Senhor disse para ela: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. O segundo ponto forte aqui é Agar ficou ao lado do filho dela. Isso aqui agora eu falei para vocês. Ela ficou ao lado de Ismael, apesar de tudo o que aconteceu. Apesar de todas as aflições que ela passava, apesar de todas as humilhações que com certeza o filho dela também passava, a rejeição. Gente, criança. Quantos adultos nós não temos cheios de traumas por conta da rejeição? E a rejeição, e esses traumas, para ser mais específica, ela não precisa ser depois que a criança nasce. Mesmo dentro do ventre da barriga de suas mães, a criança tem o mesmo sentimento que a mãe sente, a fome que a mãe sente, tudo que a mãe sente, a criança recebe também, ou seja, capta aquela energia. Sim, é uma energia. E com certeza, ela ficou ao lado do seu filho, apesar de ela ter sido a causa de muitas das aflições que passaram sobre ele, o filho dela. Agora aqui, vamos observar os pontos fracos e as falhas dessa questão aqui, dessa passagem. Dessa passagem. O que nós temos? Olha, primeiro, os pontos fracos e as falhas aqui. Agar, ela ficou grávida, certo? Ela encarou Sarai. Lembra que eu disse? Escrava, submissa, sem opção de escolha. Ela não escolheu um homem para ela se deitar. Ela foi mandada. Vai lá, como se você fosse uma mercadoria. Vai lá, se deita com meu homem, se deita com meu marido e vai lá, tem filho com ele. Ela não teve opção. Voltando lá, nós estamos falando de pessoas que têm sentimentos. Estamos falando de seres humanos. E Agar, por mais que ela fosse escrava, ela com certeza tinha sonhos. Ela tinha sonhos. Quem não tem sonhos? Quem já morreu, gente. Então, continuando lá. Quando Agar ficou grávida, ela encarou Sara com desprezo, causando muito conflito posteriormente. Ou seja, uma sucessão de conflitos, contendas, dificuldades, dificuldade de comunicação. Ela ganhou uma força que ela não tinha. Continuando aqui. Agar abandonou, preste muita atenção nisso. Agar abandonou momentaneamente seu filho na sombra de um arbusto, né? Aqui eu digo para você que é quando ela saiu, ela foi-se com medo de perder o próprio filho. Então aqui, tô colocando tudo junto para você. Aqui ela abandonou momentaneamente o seu filho. Por que ela fez isso? Por medo.
Mais uma vez a gente vê H por medo por duas vezes. Embora essa passagem não traz aqui, eu trouxe eu vou colocar aqui esse ponto fraco aqui para que você entenda que por conta de medo nós falhamos, nós agimos de forma incoerente. Olha, e vou te falar uma coisa. Por medo as pessoas se calam quando elas deveriam falar. E voltando aqui numa linha bastante, eu vou colocar bem tênue mesmo. Quero que você saiba que muitas crianças, preste atenção nisso, que não é o contexto histórico aqui, mas para que você saiba disso aqui. Muitas crianças sofrem abusos sexuais porque o agressor diz, não conta nada porque é nosso segredo, se for conhecido, e se não for, vai dizer, se você contar para sua mãe, eu vou matar sua mãe, eu vou fazer isso com a sua mãe, e a criança sente medo. Então, por conta do medo, muitas pessoas paralisam, e outras querem crucificar e condenar por conta do medo. Então pense nisso. Eu já falei várias vezes, eu não sou muito, sabe, chegada a trazer as escrituras sagradas, porque eu não consigo olhar para essas escrituras sagradas e romantizá-la. Eu sei o que Deus mostra, sei o que Deus ensina e sei o que Ele direciona. E não é porque eu sei da minha própria sabedoria, porque Deus, na sua infinita misericórdia pela minha vida, Ele vai me direcionando. Então não adianta romantizar as coisas. E mais uma vez, imagine você numa posição de Agar. Seja dentro de uma empresa, seja embaixo de um teto, seja precisando de um prato de comida, seja você precisando de uma vaga de trabalho. E não foi nesse canal aqui, eu já falei pra vocês, em outros canais, perdi as contas de quantas portas, preste atenção nisso, de quantas portas de oportunidade de trabalho eu fechei, porque eu fui me candidatar pra técnica de enfermagem, passei por alguns processos, e mais pelo processo de transar com o enfermeiro eu disse que não. Já contei isso aqui pra vocês. Entendeu? Não me submeto. Então, voltando aqui. Agora, o que trazer como lições para a nossa vida essa história de H? Preste atenção. Primeiro ponto. Sarai era praticamente, vamos colocar assim, mãe de Agar. Voltando lá. Agar era uma jovem moça, uma jovem mulher que estava na flor da idade. Se a Bíblia está dizendo aqui que Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu, vamos colocar que Sarai devia ter entre seus 70 a 75 anos. No máximo. Não mais que isso. Ela devia ser 15 anos, entre 10 a 15 anos, mais nova que Abrão. Imagine Agar, que era escrava. Então, escrava pessoal, detalhe, olha aqui o detalhe que você não pode esquecer. Agar era a escrava pessoal da Sara, ou seja, da Sarai. Alguém muito próximo, de muita confiança, alguém que estava ali de manhã, de tarde, de noite, constantemente. Ou então, lembra que eu disse? Sarai era uma imperatriz, era uma matriarca de uma família, a mãe de todos que estavam ali. Então, aqui as lições para a nossa vida. Um relacionamento amoroso entre filho é preciso ter dom de Deus. Ouça isso. E essa aqui é uma das lições que essa passagem das Escrituras Sagradas traz para você. Para ter um relacionamento amoroso entre mãe e filhos, filhos e mães, é preciso o dom de Deus, principalmente para uma mãe ou para um pai. Olha, um dia, há muitos anos eu disse, e agora eu vou citar aqui para vocês, deveria existir sim um curso preparatório, sabe? Porque não é fácil não ser mãe. E no final das contas, você não é e não será suficiente. Entenda isso. Então, para sermos, eu vou dizer nem boa mãe, mas para termos no mínimo do mínimo um relacionamento possivelmente saudável com os filhos, precisamos ter muito dom de Deus. É dom, gente. É dom. É um relacionamento amoroso com filhos, tem que ter dom. E lembra que Paulo ensina, se você acredita que você não tem capacidade, peça para que Deus capacite você. Segunda lição aqui, que essa passagem de Agar e Ismael traz, ela é a seguinte, olha, Deus, ele tem um profundo cuidado com aqueles que sofrem abusos e rejeição. Pegou a visão, querido? Eu adoro quando Deus vem com essas, sabe, com esses ensinamentos. Preste atenção. Desde que, eu vou colocar assim, de forma bem alegórica para você entender. Desde que mundo é mundo, Deus ama e honra as famílias. Ponto. Preste atenção nisso. Desde que mundo é mundo, não há acordo com Deus com relação à família. Ponto. Não tem acordo. Vá ler as Escrituras Sagradas. Não tem acordo.
Mexeu com uma família? Mexeu com Deus. Mexeu com uma família guardada por Deus? Você tá ferrado. Eu já disse pra você que eu não vou ficar aqui amenizando palavras pra amaciar ego de ninguém. Compreende? Então preste atenção aqui. Deus, ele tem um profundo cuidado com aquelas pessoas que sofrem abuso e rejeição. Seja qualquer tipo de abuso, seja qualquer tipo de rejeição. Portanto, entenda, você que é mãe, você que é pai, está vendo ou está sofrendo abusos por parte dos seus filhos, saiba que quando essa conta chegar na hora de passar a régua e seu filho ou sua filha começar a arcar com as consequências dos seus atos, lembra que eu disse? É a lei do... Não é a lei somente do retorno, meu bem. Não se trata só da lei do retorno, é a lei da ação e reação. Quando chegar o momento de zerar essa conta e essa conta não bater, seja filho ou filha, vai arcar com as consequências dos seus atos. Quando você olha lá no livro de Mateus, e eu vou dizer, nos evangelhos Jesus fala, ninguém, quando ele fala ninguém, é ninguém. Ninguém vai partir dessa terra devendo nenhum cetil. Ou seja, você não vai ficar aqui devendo, você não vai partir daqui devendo nenhum ponto, não vai deixar nenhuma vírgula, não vai deixar nada pendente. Não, não vai. E isso ele garante. E se ele garante, eu tô aqui pra garantir com ele também. Certo? Então, se é bem assim, o que eu quero dizer é que se Jesus garante, eu não tenho por que duvidar. Continuando aqui. Então, independente de ser qualquer pessoa, relacionamento familiar ou não, seja um chefe, seja um advogado, seja um juiz. Gente, vou falar em juiz. Me lembrei de Lucas capítulo 18, daquele juiz e a viúva. Você tá me entendendo? Aquele que arrotava a verdadeira arrogância. Pois é. Continuando aqui. Deus irá fazer a justiça. E ele deixa claro aqui, preste atenção, olha, lê a partir do versículo de 13 aqui, perdão, do 10, o que ele diz. O Senhor diz também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja muito maiores, a ponto de que ninguém poderá contá-lo. Ela teve uma boa vida antes de morrer. Ela pode ter saído porque que conhece a passagem, sabe que depois ela foi mandada embora. E teve que percorrer o deserto com o filho dela. Lembra daquela deixa que eu disse aqui? Embora esteja mais aqui pra frente, eu não trouxe aqui. Ela chegou a abandonar o filho para não ver ele morrer em seus braços. E Deus fez jorrar do chão, no deserto, fonte de água viva para ela poder beber e dar pro filho dela. Deus não abandonou Agar. Deus fez Agar prosperar. E Ismael também. Olha hoje para os tempos atuais, de forma bastante racional. Olha para aqueles povos árabes. Pensa num povo rico. Pensa num povo que sabe administrar os seus bens materiais. Pensa num povo que cada vez vão crescendo mais. Se eles devem para Deus ou não, isso é com Deus, não é com você, nem é comigo. Não interessa do que eles acreditam ou deixam de acreditar para nós. Isso é com Deus. Quem tem que ver isso é Deus. Nosso trabalho aqui é ser cristão, agindo de forma no mínimo do mínimo coerente. Não precisamos racionalizar tudo, mas não dá pra você romantizar as escrituras sagradas. Não dá pra você romantizar nem o livro de Eclesiastes. Compreende isso? Continuando aqui. Então, vamos lá. Deus, ele tem esse profundo cuidado com as pessoas que sofrem abusos e rejeição. É bom que você não se esqueça disso, tá? Antes de você bancar vou dizer assim, o prepotente, o arrogante, muito cuidado com o que você faz. Continuando aqui. Deus, ele é capaz, preste muita atenção disso, de restaurar um senso de autoestima em tempos de grandes aflições. Olha só o curto espaço de tempo. Agar fugiu. Tá? Agar fugiu. O anjo do Senhor viu Agar e perguntou: escrava de Sarai. Olha como ele colocou. Agar, escrava, tá aqui no versículo 8. Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? E ela responde: estou fugindo da minha senhora, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. Naquele mesmo momento, Agar foi fortalecida emocionalmente e espiritualmente. Por que, Sueli? Porque para ela voltar, ela teria que ser restaurada e renovada e ter realmente uma motivação. E Deus disse aqui para ela, olha, eu vou usar os meus termos, tá? Agar, volte para sua dona.
Não pense que você vai viver o tempo todo assim, porque não será assim. Você será recompensada pelo teu esforço, pelo teu empenho, pelo sacrifício que você está fazendo. Estamos vendo, eu que sou Deus, Deus está falando aqui. Eu estou vendo a sua dor. Então não se preocupe, não tenha medo. Volte e obedeça a tua senhora, a tua dona, em tudo. E Agar voltou. Pegou a visão? Então Deus, ele tem essa capacidade de restaurar a autoestima, mesmo que os tempos sejam difíceis, de dar a renovação, de encher o teu espírito. E olha o que está me vindo aqui. Se tem pessoas aqui que jejuam só para saber da vida dos outros, vê se tu vigia. Continuando aqui. Versículo principal aqui dessa passagem do capítulo 16 do livro de Gênesis. É aquele momento em que o anjo do Senhor deu a seguinte ordem a Agar, né? Volte, tá bem aqui no versículo 9. Volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor também disse para ela, né? Eu farei com que os seus descendentes sejam grandes. Eles serão tantos, preste atenção, eles serão tantos, Agar, que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá o filho e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o teu grito de aflição. Entenda, essa história de Agar e de Ismael aqui, contada aqui no livro de Gênesis, Paulo fala a respeito dessa, eu vou dizer assim, dessa história, lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21 e 31, tá? Se você quiser ir buscar, então não se esqueça. Ismael é o pai da nação árabe. Agar não era só simplesmente uma escrava, era como filha de Sarai. Às vezes as pessoas colocam, eu já ouvi um comentário assim, tá? Nossa, que escrava abusada, né? Quando você fala de uma pessoa, lembre-se, pessoas têm sentimentos, pessoas têm sonhos, pessoas têm vontade, e a condição de Agar, pelo fato dela ser escrava, era escrava na época, não significa que ela não tinha sonhos. E por ser egípcia, pele queimada do sol, morena, bonita, cabelos lisos, entre aspas, era uma mulher bonita, que gostava de se maquiar, que gostava de estar sempre na linha mesmo como uma escrava próxima de Sarai. Pense nisso. Às vezes você olha para alguém com tanto desprezo, abusa daquela pessoa, fica espizinhando aquela pessoa de forma tão sutil que nem gato. Já ouviu a história do gato? O gato arranha e esconde a pata, né? Como se quem diz, não fui eu. Que nem os sonsos, que nem os manipuladores. Essas pessoas, olha aqui, para elas tem essa resposta. Deus, ele reage. Ele não vê com bons olhos pessoas que desprezam pessoas, pense nisso, pessoas que rejeitam pessoas e pessoas que abusam de pessoas. Amém? Eu espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Espero que você curta, compartilhe. E o principal, espero que esta passagem de Agar e Ismael aqui do livro de Gênesis, capítulo 16, faça você refletir. Sueli, sou eu que estou passando por essa situação. Permaneça firme e continue orando. Use a sua fé como escudo. E acredite que Deus vem honrar você, tá? Um ótimo dia para vocês. Se cuidem. Curta e compartilhe.